Estudando o Evangelho, capítulo 23, Jesus e Deus. Abre aspas. Meu Pai e eu somos um. Fecha aspas. Aqueles que afirmam, ou pelo menos creem que Jesus e Deus são a mesma entidade, louvam-se, sem dúvida, nas seguintes palavras do Mestre. Abre aspas. Meu Pai e eu somos um. Fecha aspas. João 10, 30. Baseando-nos, contudo, nessa palavra, para cultivarmos a crença de que Jesus é o próprio Deus, seremos forçosa e inevitavelmente compelidos a também igualar o Mestre aos discípulos, o Cristo aos apóstolos, pois no Evangelho de João 14, 20 está escrito, abre aspas, Estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, fecha aspas. Não há alternativa. Não há diferença entre as duas frases. Abre aspas. Meu Pai está em mim e eu nele. Fecha aspas. Com que se refere Jesus a Deus. E a outra. Abre aspas. Vós estáis em mim e eu em vós. Fecha aspas. Com que o mesmo Jesus se reporta aos discípulos. De fato, Jesus sempre esteve com Deus. E Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. São um pelo pensamento, uma vez que tudo quanto Cristo realizava e realiza ainda é sobre a inspiração direta de Deus. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho em que a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Deus é o soberano universal, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como o define o Espiritismo. Jesus é o seu embaixador na Terra. Deus criou o universo, que é a soma, a reunião, o conjunto de todos os mundos, galáxias, constelações, sistemas planetários. Jesus, seu enviado, presidiu a formação do orbe terrestre, daí ter afirmado, abre aspas, Sou o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. E nós acrescentamos, em nome da doutrina espírita, de todas as coisas terrestres. Diz Emmanuel que o Cristo organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Em todas as suas referências, Jesus sempre esclarece que não é Deus, que não é onipotente, que a sua vontade está condicionada à do Pai. Em comovedora, sublime e constante demonstração de obediência e compreensão filiais, põe sempre acima do seu o poder de Deus. Embaixador celeste, nada fez em discordância com a vontade do Pai, que o enviou em missão apostolar ao globo terrestre. A sabedoria e o amor do Pai, que o fez descer das infinitas regiões de luzes para as sombras do mundo, estiveram sempre com o Filho, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Eram e são, por conseguinte, um pelo pensamento, um pelo coração, um pela inteligência. Tanto quanto os discípulos, tocados pelo ideal evangélico, de que era Jesus a personificação na terra, eram também um com o Mestre. Os discípulos estavam com Jesus, quando Jesus estava com os discípulos. Nada mais claro.
nem mais lógico, nem mais simples. Quando o embaixador, um ministro, um cônsul, afinal, segue invariavelmente a orientação do governo que representa, embora representante e governo sejam pessoas distintas, são um pelo pensamento, porque um executa fielmente a vontade do outro. Não houve até hoje na Terra quem representasse com tamanha fidelidade o pensamento de seu representado, como Jesus o fez com relação a Deus. Basta meditar sobre isto. Deus é amor, Jesus é amor. Deus governa o universo, de que a Terra é minúsculo departamento. Jesus é o mandatário do Pai neste mundo, mas são um pelo pensamento. Fim do capítulo 23. Abre aspas. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fecha aspas. Jesus, Evangelho por João, capítulo 14, versículo 20 e 21.